só eu que estou assustado com o Flamengo? Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixa teu like, manda esse vídeo pro teu amigo. A gente vai fazer a melhor análise de rodada e notícias do futebol brasileiro e do mundo que existe. Então fica com a gente que a capa é legal. Começando então nosso giro de notícias, falando de convocação para a seleção brasileira, né? Não tem para onde correr. Convocação sempre polêmica, sempre tem alguém que reclama de alguma coisa. Convocação marcada por testes do Ancelotti, né? E um recado do Ancelotti, que na seleção dele você só vai ser convocado se estiver bem fisicamente, independente de você for o maior superstar do mundo. Uma indireta, bem direta para nossos queridos meninos Neymar Júnior, nosso querido Rodrigo, o Vini não, que estava suspenso e o Ancelotti citou ele como homem de confiança. Ele falou que tem uma lista de 14 nomes que são nomes de confiança dele. Não tem dúvida que todos esses, Neymar, Vinícius, Rodrigo, Gerson, que não foi convocado, Danilo, uma galera que ele citou, são dos nomes de confiança dele. Então, a gente tem que se acostumar com isso. Essa convocação vai ser mais para teste, mas se numa próxima convocação o Neymar seguir não tão bem fisicamente, não estará na seleção, isso está claro. E não vejo como problema, a seleção tem que estar os melhores, você não pode jogar só por nome lá. Agora indo para mercado da bola, antes da rodada de Brasileirão, polêmicas, tá? Tem polêmicas. Primeiro com Andrés Pereira, fechado com o Palmeiras. 10 milhetas de euros. Que negociação, hein? Ia ser contratado por 25 meses atrás e agora por 10. Pagando mais barato que o Flamengo no Carrascal e que o Santos no Rollheiser. Negócio absurdo para um jogador de nível de seleção brasileiro que seria titular de qualquer time do Brasil. Agora indo para Rio de Janeiro, porque o Vasco, ao que tudo indica, pode estar negociando Ryan, menino jovem da base, noticiário lá de fora, Europa, falando que ele tem uma negociação com o Porto, então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Ryan que teve uma leve rusga ali com o Fernando Diniz na derrota do Vasco contra o Corinthians, mas não sei se isso afeta tanto não. Ryan é uma promessa que eu boto muita fé no futebol brasileiro. Ainda no futebol carioca, Vasco contratou Matheus França, Robert Renan, os dois anunciados ontem mesmo. E ainda no Rio, para a gente finalizar nosso mercado da bola anti-brasileirão, teve o Botafogo, que está bem perto de vender Savarino, o Sabalizo, e com isso seu quarteto histórico inteiro será negociado em 6 meses. O planejamento do Botafogo é muito pequeno, mas seguindo. Falando de Brasileirão, porque os dois melhores times do Brasil jogaram ontem e o Palmeiras massacrou o Sport. Mas eu até mudei o meu conceito de massacre depois do outro jogo que aconteceu. Mas vamos falar primeiro de Palmeiras, porque a fase da dupla Vitor Roque e Flaco Lopes é absurda. E finalmente parece que o Palmeiras achou o norte, encaixou com a escalação. Vitor Roque e Flaco Lopes carregando o Palmeiras, Felipe Anderson jogando muito bem também. O Palmeiras do Abel finalmente encaixou, achou um time e tá difícil de parar. A questão é que mais difícil ainda de parar está o Flamengo, que ontem fez uma das melhores atuações da história do futebol brasileiro. E essa é a nossa capa do dia, inclusive, o Urubu Rei, porque hoje no Brasil o melhor futebol pertence ao Urubu, ao Flamengo, que dispensa apresentação. O Flamengo ontem, como eu falei, teve uma das melhores atuações da história do futebol brasileiro, uma atuação icônica. Não é todo dia que a gente vê um 8-0. O Vitória não perdia por mais de 2 gols de diferença desde 2023. Empatou com o Cruzeiro, empatou com o Palmeiras. Então não é qualquer time, não é um time ridículo. E o Flamengo doutrinou. O Flamengo mostrou que hoje está num nível muito acima dos outros no Brasil quando está todo mundo encaixado. Desde que o Saúl entra na equipe, o time começa a voar completamente. É aquela peça que faltava para a engrenagem funcionar. E para quem já chamava o Samuelino de bagre, porque não tinha feito gol ainda, como se fosse futebol apenas números, respondeu, né? Primeiro jogador desde 2019 no futebol brasileiro a participar de 5 gols na mesma partida. 2 gols e 3 assistências. Não satisfeito também, quem estava tentando descartar o Pedro, 3 gols, hat-trick com gol histórico, dando o elástico bizarro. E o Arrascaeta seguindo sua fase assustadora. Participou de 21 gols em 19 jogos até aqui no Brasileiro. Esse Flamengo caminha para ter um dos maiores tetos da história do futebol brasileiro a nível técnico, a nível de elenco. É bizarro, é assustador. E o maior inimigo dos adversários do Flamengo é o tempo. Porque se o Flamengo tiver tempo, vai ser muito difícil parar. Esse foi a capa do dia.